Um bilionário famoso no Vale do Silício, que preveu a crise do corona, agora fez uma aposta de que o Bitcoin vai se valorizar 40 vezes nos próximos 90 dias. Balaji Srinivasan apostou $1 milhão que o Bitcoin vai bater $1 milhão em preço até no máximo junho desse ano aqui. Nesse vídeo eu vou te explicar por que ele fez essa aposta, qual que é a tese por trás dela e se tem alguma chance desse alvo ser atingido. Meu nome é Felipe Santana, eu sou cofundador da Paradigm Education, a primeira casa de análise especializada em cripto aqui do Brasil. Nas últimas semanas eu venho trazendo vídeos sobre cripto aqui para o canal Você Mais Rico, a convite do Bruno Perini. Se você tem aprendido alguma coisa com eles ou se gostar desse aqui, não se esquece de deixar o seu like. Essa aposta do senhor Balaji Srinivasan chocou a internet, por algumas razões. Primeiro, vale destacar que a aposta não faz sentido financeiramente. Se o Balaji realmente acredita que o Bitcoin vai chegar a $1 milhão até junho, tem jeitos muito mais inteligentes dele se expor a esse movimento do que vendendo uma opção de venda de Bitcoin com um preço de strike a $1 milhão, mas praticamente dando ela de graça, porque ele não vai nem ficar com o dinheiro que o outro cara da aposta está colocando. Foi mais ou menos isso que ele fez, uma operação complicada e que não faz sentido se for para ganhar dinheiro. Mas o próprio Balaji já descreveu a aposta como uma aposta de Simon Ehrlich. A aposta de Simon Ehrlich foi uma disputa que ficou famosa há algumas décadas atrás. Nela, um biólogo previa que a gente estava prestes a ter uma crise populacional e que, com gente demais na Terra, não ia ter comida para todo mundo. Ele basicamente achava que várias commodities iam sofrer uma inflação violenta no curto prazo. Do outro lado dessa aposta tinha o Simon, um pensador e cara do mundo dos negócios, que achava uma barbaridade aquela previsão que o Ehrlich estava fazendo. O Simon falou para o Ehrlich escolher uma cesta com 5 commodities e eles apostaram $10 mil, sendo que um achava que elas iam estar muito mais caras dali a 10 anos e o outro achava que elas iam estar muito mais baratas. O professor de negócios, o Simon, ganhou a aposta. A tal da crise populacional não se materializou. Mas o ponto é que essa não era uma aposta para se ganhar dinheiro, era uma aposta para se provar ou disputar algum argumento. E é mais ou menos isso que o Balaji está tentando fazer agora. O Balaji não é um tecnólogo qualquer, ele tem uma reputação a zelar lá no Vale do Silício. Ele ganhou notoriedade nos últimos anos por ter previsto com precisão várias das coisas que aconteceram e seguiram. Agora, a sensação do Balaji é de que a crise financeira que começou no sistema bancário lá nos Estados Unidos está longe de ser contida e não vai terminar bem para o dólar. Você já sabe que 3 bancos grandes foram tomados pelas autoridades lá nos Estados Unidos, o SVB, o Signature e o Silvergate, e também já deve ter ouvido aí na mídia que vários outros bancos regionais estão sob risco sério, dado que o público está cheio de desconfiança e o número de saques tem aumentado. Essa insegurança se reflete no preço das ações dos bancos, as ações caem, o balanço dos bancos fica ainda mais fragilizado e quando os rumores de insolvência pegam força, o negócio meio que vira uma profecia autorrealizável. Se gente o suficiente tirar dinheiro do banco, o banco pode quebrar. Nessas situações em que o banco quebra, como já aconteceu com o SVB, tem uma autoridade lá nos Estados Unidos que é equivalente ao nosso Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Ela se chama FDIC, ou FDIC. Quando um banco afiliado ao Fed, o Banco Central Americano, quebra, o FDIC cobre depósitos até $250 mil, ou seja, ele literalmente devolve o dinheiro para quem tinha dinheiro lá e perdeu a grana. Acontece que se você pegar o tanto de depósitos até $250 mil que existem no sistema bancário americano, você chega a um número perto de $10 trilhões. Algo como metade dos depósitos no sistema bancário estão abaixo desse limite. Só que o FDIC não tem todo esse dinheiro no balanço dele. O FDIC tinha $250 bilhões disponíveis para salvar bancos que estão quebrando até poucas semanas atrás, mas agora esse número já caiu para perto de $100 bilhões. Ou seja, o próprio FDIC está alavancado, garantindo uma quantia que, na verdade, ele não consegue suprir no curtíssimo prazo. Tendo a leitura dessa situação, o Balaji Srinivasan, da nossa aposta infame, chegou à conclusão de que a única maneira de proteger o sistema bancário de fuga generalizada de capital é basicamente o Banco Central americano garantir liquidez irrestrita. Em palavras para os leigos, imprimir dólares o quanto for necessário. É claro que os mecanismos pelos quais isso vai acontecer são complexos e já desenhados para
confundir o cidadão comum. Tem um vídeo muito bom de 2010 que explica o quantitative easing através de memes e eu recomendo que vocês vejam. Vou pedir para o editor deixar ele aqui na tela. O Banco Central vai fazer grandes compras de ativos a mercado. Tá, mas o que isso significa? O Banco Central vai imprimir dinheiro e colocar mais grana na economia. Por que eles não falam isso abertamente? Porque imprimir dinheiro arbitrariamente é um dos sintomas dos impérios em decadência. Voltando à aposta, o Balaji gosta de referenciar eventos passados nos quais uma moeda já passou pela hiperinflação. Tem até um estudo famoso, e vocês devem estar vendo a tabela de Hanke Cruz agora aqui na tela, que compilou vários casos como esse. Talvez o mais notável seja o do marco alemão na República de Weimar, logo depois da Primeira Guerra, quando a Alemanha basicamente tentou imprimir uma saída para a crise de dívida que assolava a economia do país. O Balaji adora mostrar gráficos que mostram o que aconteceu com o marco alemão naquele período. Um deles está aqui na tela, inclusive comparado com a ascensão do preço do Bitcoin medido em dólares nos últimos anos. Tentando resumir, normalmente um evento de hiperinflação é rápido e as pessoas não vão perceber o que está acontecendo até que seja tarde demais. Uma história famosa desse caso aqui do marco alemão é a do industrialista Hugo Stinnes, que também fez uma aposta muito arriscada para a época. Stinnes tomou quantidades absurdas de dívida denominada em marcos alemães e usou todo o crédito para comprar ouro. Ou seja, ele estava apostando que na hora que ele tivesse que repagar a dívida, o marco alemão já não ia valer mais nada, enquanto o ouro que ele tinha adquirido ia valer muito. A aposta do Stinnes deu certo e ele foi um homem riquíssimo por gerações e gerações. Esse tipo de movimento tem até nome na literatura bitcoiniana: ataque especulativo. Fala-se disso desde 2014 e a ideia por trás do termo é de que quando o Bitcoin começar a acelerar a trajetória dele de dominação global, as pessoas cada vez mais vão fazer como o Hugo Stinnes fez décadas atrás. Vão tomar dívida em moeda fraca decadente para adquirir ativos sólidos com boas perspectivas para o longo prazo, no caso aqui o Bitcoin. Parênteses, é claro que eu não estou recomendando a ninguém tomar dívida para comprar coisa nenhuma. Pelo contrário, não façam isso. É receita para ruína. Mas tem gente que se alavanca assim, e especialmente no mundo corporativo, a gente tem alguns exemplos recentes. O Michael Saylor, da MicroStrategy, é um executivo que ficou famoso por tomar bilhões de dólares em dívida pela empresa dele, a MicroStrategy, para comprar Bitcoin. O horizonte dele é um pouco mais longo do que os 90 dias da aposta do Balaji, mas o Balaji escolheu um termo, um período curto o bastante para gerar choque em todo mundo que ficasse sabendo da história. O argumento dele para uma timeline tão curta é basicamente o de que, primeiro, eventos hiperinflacionários costumam ser rápidos e, segundo, a gente vive numa era completamente diferente das eras nas quais aconteceram os últimos eventos desse tipo. Alguns exemplos recentes são a disparada da GME, a GameStop, há 2 anos atrás, alimentada por uma febre social que nasceu do nada na internet. O próprio Bitcoin, que foi de um meme a um ativo trilionário em coisa de 10 anos. E justamente essas corridas de saques aos bancos americanos recentes. O SVB, por exemplo, era um banco que estava saudável financeiramente numa segunda-feira e na sexta já estava falido. No passado, uma onda massiva de resgates num banco requeria certo esforço e logística física. As pessoas precisavam ir até a agência, ou pelo menos fazer uma ligação. Hoje em dia, a hora que você recebeu um alerta no seu grupo de amigos, você já faz um saque em meia dúzia de cliques. Foi basicamente isso que aconteceu com o SVB. O rumor se espalhou que nem fogo de palha. E o Balaji está apostando que a mesma coisa pode acontecer numa outra proporção, numa proporção sistêmica, com saques de todos os bancos ao mesmo tempo, rumo a um ativo que não está sendo desvalorizado deliberadamente para salvar empresas ou pessoas que estão quebrando. Você acha que o Balaji tem alguma chance de ganhar essa aposta? Você acha que ele está fazendo isso só para chamar a atenção? Eu quero que você comente o seu palpite aqui embaixo, mas antes eu quero fazer uma provocação. Como será que seria um mundo no qual o dólar perdeu praticamente todo o seu poder de compra em um período de 90 dias e o Bitcoin emergiu como nova reserva de valor global? Será que seria um mundo onde a gente queimaria as florestas para manter a criptomoeda? Ou, pelo contrário, um mundo onde a gente, munido de um dinheiro que não é programado para perder valor a cada dia, conseguiria ser menos consumista, gastar menos dinheiro para produzir e comprar aquilo que a gente não precisa e ajudar a salvar o meio ambiente? Será que seria um mundo com mais conflito ou, pelo contrário, um mundo onde seria mais difícil de financiar arbitrariamente qualquer guerra só porque algum ditador ou interesse corporativo é incentivado a fazer isso num dado momento? Fica aí o questionamento. Se você tiver interesse em aprender mais sobre o momento em que o Bitcoin se encontra no próprio ciclo dele, assim como conhecer as ferramentas que podem te ajudar a ganhar dinheiro nesse mercado de vários jeitos diferentes, com o Bitcoin, mas também moedas além dele, eu te convido a fazer parte de um curso gratuito que eu vou dar na primeira semana de abril aqui no canal, chamado A Ascensão das Criptomoedas. É só procurar o link que está aqui na bio em algum lugar, clicar nele e se inscrever, que vai ter aula no dia 3,
5, 7 e 10 de abril. Nesse curso, eu vou te explicar não só por que o Bitcoin pode subir vertiginosamente nos próximos meses e anos, como também te munir das ferramentas que você precisa para proteger e multiplicar o seu patrimônio usando o cripto. Fechado? Nos vemos lá e até a próxima.